os pontos relativos ao processo eletrônico já foram abordados aqui exaustivamente pelos brilhantes antecessores, não é? Ainda mais pelo Dr. Vitor Hugo, que é conhecedor dessa matéria e tem feito aí palestras no estado inteiro de orientação. A sensação que nós temos em Campinas, nós temos uma subseção realmente muito grande lá, 10 mil advogados, me parece que é a mesma. E a maior aflição é a questão da indisponibilidade do sistema. Mas eu tenho procurado lá na cidade passar uma visão para os colegas de mais colaborativa. Então, a realidade que nós temos, como você falou agora, é uma realidade que não volta mais. Não adianta nós ficarmos brigando contra o processo eletrônico ou nos colocarmos de forma antagônica ao processo eletrônico, porque ele é uma realidade. Eu faço parte do comitê gestor do PJE, do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E participo das reuniões frequentes sobre o processo eletrônico naquela jurisdição. Que também é uma implantação que não volta mais. E tem os mesmos problemas e dificuldades do que temos passado aqui com o Tribunal de Justiça de São Paulo. O tamanho do tribunal, o tamanho do Estado, o número de advogados é impressionante. Eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça hoje armazena informações e dados e tem uma estrutura para o processo eletrônico que poucas empresas no mundo devem ter igual. Porque é um volume de, pelo menos, uma estimativa de 20, 30 milhões de processos. E acompanhei algumas reuniões no tribunal sobre, principalmente, essa questão da indisponibilidade do sistema. E eu acho que esse é o ponto que mais nos aflige no dia a dia. Não que no processo físico não possa acontecer. Porque quantos colegas eu conheço que já perderam prazo porque pegaram congestionamento aqui em São Paulo, por exemplo, e não conseguiram chegar no protocolo. Não é? Então, os problemas eles vão ocorrer e qualquer mudança traz essa sensação de insegurança. Ainda mais para nós, advogados, que representamos alguém em juízo. Então, esse eu acho que é a maior aflição, porque quando você não consegue alcançar o resultado, você está prejudicando o seu cliente, que é um cidadão, uma pessoa da população desse país, não é? A questão da indisponibilidade, me parece que o tribunal está investindo nessa questão para ter uma identificação mais imediata, né? Para que o próprio relógio de indisponibilidade diga o momento em que há indisponibilidade e a partir de qual momento passa então a ser necessário a suspensão dos prazos. No Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, tem uma regra, até às 19 horas tem que ficar um período de 2 horas e depois qualquer indisponibilidade. O que também traz uma certa insegurança, porque qualquer indisponibilidade pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, né? Me parece que todos os envolvidos estão se aprimorando diariamente com as ocorrências. É claro que quem tem que responder para o cliente somos nós. E eu acho que é daí que vem a nossa outra angústia, né? O que você vai falar para o seu cliente porque você não conseguiu transmitir a petição por uma indisponibilidade do sistema. Talvez uma opção interessante para o acesso ao sistema, quando o portal do tribunal estiver indisponível, porque não sei se vocês sabem, acho que os colegas já devem ter dito, ou o Vitor Hugo também, o portal do tribunal, na verdade, ele abarca vários sites ao mesmo tempo, né? Sites entre aspas, né? Então, a pesquisa de jurisprudência é um, o SAG é outro, outras informações são outro. Então,
Eventualmente você pode haver a hipótese de nós não conseguirmos acessar o portal, mas o sistema de peticionamento eletrônico está funcionando. Então, é uma orientação que eu recebi desse suporte do tribunal, de que ao entrar no peticionamento eletrônico, e se havendo dificuldade, tentar entrar diretamente no endereço do peticionamento, e não por intermédio do portal. Isso talvez seja uma informação importante, porque às vezes o portal não está funcionando, mas o site do peticionamento eletrônico está. E se vocês entrarem agora no portal do Tribunal de Justiça e clicarem lá em peticionamento eletrônico, vocês vão ver que o endereço que está lá não é www.tjsp, não, ele vai mudar para remetê-lo aí ao SAGE. Então, talvez gravar esse endereço na máquina de cada um faça com que, numa indisponibilidade do portal, eventualmente, se o sistema de peticionamento estiver funcionando, você consiga acessar. Uma outra dificuldade que a OAB levou ao conhecimento do tribunal é a questão da juntada do mandado, do AR. Hoje em dia não existe uma certidão de juntada, né? Não sei nos foros que vocês atuam, mas em Campinas a certidão, a juntada do mandado e o início do prazo se dá no andamento. Não existe uma certidão de juntada de AR, por exemplo, como existia no processo físico. E isso nos traz insegurança, porque o andamento, nós estamos acostumados com um andamento onde está escrito lá embaixo, este conteúdo só tem caráter informativo, ou seja, não é uma certidão. Isso foi levado ao tribunal e me parece que o tribunal está desenvolvendo uma ferramenta de, automaticamente, ao início do prazo, gerar essa certidão, porque é uma dificuldade para o próprio tribunal. Na medida em que o processo digital, quando ele é desaforado por uma vara física, você não tem as certidões, por exemplo, a certidão de juntada. Então, quando o processo vira físico, você não tem esse documento, né, até que todos virem digitais. Em Campinas nós temos uma situação bastante curiosa, porque nós temos 2 fóruns, né? Nós temos o Foro Regional da Vila Mimosa e o Foro Central, tal como é aqui em São Paulo. Só que o Foro Central, lá nosso, que é a cidade judiciária, as varas cíveis de família e fazenda pública estão digitalizadas. E o nosso Foro Regional da Vila Mimosa não vai ser digitalizado, porque ele é de vara cumulativa, então é vara civil e criminal. Então nós temos essa dificuldade lá também, na medida em que muitas distribuições têm sido canceladas, quando o advogado remete equivocadamente no processo eletrônico ou no processo físico, e isso pode gerar problemas de prescrição. Então, foi sugestão nossa para o tribunal que, se você fizer a distribuição do processo eletrônico, e na verdade a competência correta seria do foro onde o processo é físico, que o distribuidor cancelasse essa distribuição, como ele faz hoje, mas emitisse uma certidão de que houve a distribuição. Porque senão pode ocorrer, por exemplo, a prescrição e você perder aí a pretensão do seu cliente por conta de um equívoco ao verificar a competência aí, territorial dos foros regionais, que embora territorial, na verdade é funcional, é competência absoluta, então não tem como prorrogar. Então, são algumas situações que nós temos vivenciado. Em relação ao tempo, quem está trabalhando no processo eletrônico está tendo uma boa sensação de rapidez no andamento. Em que pese, eu sei que tem... ontem eu estava com o Hammer, o Rodolfo Hammer, que é Nossa Senhora, e falou que tem algumas varas digitais lá que estão demorando... Já desde a implantação não houve juntada de petição até hoje. Então, 9 meses, sei lá quanto, sem juntar a petição, mesmo eletrônica, né? Enfim, então eu acho que a sensação me parece ser boa. Me parece que nós estamos fazendo bastante trabalho do tribunal, não é? Nos foi atribuída uma série de atividades do tribunal, cadastramento, informações, dados, e que isso tudo era do distribuidor. Hoje é do advogado, né? Nós assumimos essa incumbência meio a contragosto, mas, enfim,
se isso for para agilizar o processo e melhorar o andamento, e para que nós tenhamos uma sensação de justiça um pouco mais rápida, eu acho que vai ser melhor para todos. Eu só não sei se a sensação de justiça rápida vai ser boa para o tribunal. Porque quando a gente tem uma sensação de justiça rápida, nós temos motivação para litigar. Não é? Quer dizer, você raspa o carro aí na rua, isso aqui eu não vou nem entrar com o processo, mas se o processo é rápido, por que eu não vou ajuizar uma ação e cobrar? Né? Então, eu acho que essa é uma questão de fundo que a gente não discute, mas que é uma realidade. Hoje nós temos o Tribunal de Justiça, o maior tribunal do mundo. Se ele for rápido, então, aí que ninguém vai se sentir mal ao ajuizar. Não, eu não vou ajuizar porque vai demorar 5 anos, mas se demorar 1 ano, talvez eu ajuize uma ação. Então, os 20 milhões de processos que nós temos hoje pode aumentar bastante, com essa sensação que o cidadão pode ter de justiça rápida, que é o que nós todos esperamos, e nós advogados também, não só como advogados, mas como cidadãos. Então, enfim, eu acho que as demais observações seriam repetitivas, porque os colegas aqui já fizeram a exaustão, mas eu vejo o processo eletrônico positivamente, e só acho que a missão é essa que o Vitor Hugo falou, de inclusão digital de todos, e por ser inevitável, nós temos que incluir a todos de uma forma ou de outra. Não temos como voltar atrás. Eu vi ontem uma decisão do CNJ, que saiu, né, sobre o Tribunal do Rio de Janeiro, determinando que aceite as petições em papel. É uma faca de 2 gumes, né? Porque ou vai ser eletrônico ou vai ser no papel. Se for pela metade, não vai ser nem bom um, nem bom o outro. Os dois vão ficar ruins, as duas situações, né? Então, enfim. Mas é isso. Eu desejo que as indisponibilidades não aconteçam mais para a nossa saúde e para o nosso coração, não é? Muito obrigado, viu?